Então, continuando o nosso processo, aqui ao final das inferências e da produção dos metadados pela IA, nós temos os dados organizados em uma base de dados local e prontos para as nossas análises, com alguns resumos aqui de alguns tempos e estatísticas do processo. Nós vamos continuar então com a parte, com a tela principal e como faremos as análises. A produção de dados pela IA pode interpretar alguns textos e também pode haver algum erro de OCR e alguns nomes podem aparecer diferentes nas descrições. Por exemplo, Banco do Brasil SA Credor pode aparecer como Banco do Brasil SA Credor Hipotecário, por exemplo. E esses nomes, e é a mesma entidade. Então isso não estaria correto na descrição. Existe um processo de padronização e ele é feito usando essa ferramenta de exportação de CSV. Eu exporto os dados dos metadados, faço a retificação, a padronização desses dados e depois continuo a análise. Continuamos as análises. Aqui eu vou fazer isso diretamente, vou pular essa etapa, assumindo assim que os dados estariam corretamente descritos e sem nenhum erro de OCR, nada disso. Então nós vamos produzir as informações para a nossa ferramenta Obsidian, que no momento não tem nenhuma informação aqui na tela. E como que nós vamos fazer isso? A gente vai usar uma ferramenta interna do próprio Vidia, que é o exportador para Obsidian. E assim que nós temos algumas escolhas para fazer na interface, selecionamos a base de dados usada, que foi gerada pela nossa descrição. Temos a pasta de saída das próprias planilhas que nós podemos exportar, a pasta de destino das notas, ou seja, das informações sobre as matrículas dos agentes e os atos registrais, uma pasta para o resumo de cada planilha, descrito de uma forma com os metadados lá, e tudo isso vai ser mostrado agora. E uma pasta para a própria matrícula, que são os documentos PDF, que são acessíveis ali, ligados a todas as outras descrições. E aqui são os modelos de descrição que foram escolhidos lá na descrição. Então, matrícula INCRA, ato registral e agentes dos atos que aparecem nos atos registrais. Primeira etapa, então, seria fazer a exportação. Então, isso aqui gera as notas para os obsídios usando essas opções acima que nós escolhemos. E aqui, bom, ele tem a opção de apagar tudo antes, no caso já está em branco. E aqui a gente percebe que ele vai gerar essas informações e depois produzir a própria cadeia dominial aqui na tela para nós. Então aqui eu tenho as matrículas iniciais lá, 2799, 3031. Existem outras matrículas nessa cadeia dominial que geram essa propriedade aqui, a propriedade da matrícula 1684, mas elas não estão na nossa análise para brevidade aí da nossa explicação. A matrícula 1684 gera a matrícula 11510 e posteriormente essa gera a 11956. Clicando aqui numa dessas matrículas, nós podemos ir para o documento, para a descrição. Essa descrição foi obtida pela IA para esse documento aqui. Então, a localização completa da propriedade, a descrição topográfica, então a parte de georreferenciamento, a área total, os códigos, tudo isso foi extraído pela IA naquele processo ali anterior e gerou esse resumo aqui do que seria aquela matrícula. Aqui uma descrição, a matrícula do imóvel, denominado Fazenda Curupaí, etc. Então tudo isso faz parte da matrícula referente a esse imóvel e foi descrito aqui todo organizado com os metadados e tal. Então voltando lá na parte principal, para cada uma dessas matrículas eu tenho a mesma situação, a mesma informação. As informações obtidas por IA, etc. Aqui eu tenho algumas outras ligações. Esses itens que aparecem aqui são ligações. Então eu tenho a ligação com o próprio PDF do documento original.
não está ainda no projeto. Só um segundo. Exato. Então, voltando aqui para a visualização de rede, eu tenho esses filtros. Eu vou remover o filtro de matrícula. Eu estou olhando só para matrícula nesse momento. Eu vou remover esse filtro e a gente percebe que o gráfico fica bem mais amplo, porque agora ele passa a mostrar as averbações, os atos registrais e os agentes, né? Aqui agente João Rossoni, por exemplo, ligado a esse ato registral. E as matrículas aqui com os seus atos registrais e os seus agentes. Como essa visualização é um pouquinho mais difícil de trabalhar, ela não tem uma discriminação muito boa aí do tamanho da letra, etc., a gente vai depois mostrar uma outra visualização para vocês. Mas veja, aqui algumas informações não estão presentes ainda. Eu não tenho os resumos e eu não tenho as próprias matrículas ali como PDFs. Eu vou fazer uma limpeza aqui bem rapidinha dessa parte aqui. Exato. E dessa parte aqui. Então nós voltamos para a nossa interface de produção de notas para o Obsidian e eu posso exportar também os relatórios. Então aqui ele vai exportar relatórios completos de cada matrícula e aqui eu também consigo exportar as próprias planilhas de cada grupo de informações. Então a planilha que seria só das matrículas, a planilha só dos atos registrais e só dos agentes. Isso é usado em alguns outros softwares de análise também. Então aqui, se a gente olhar agora para a cadeia, eu tenho resumos que a gente chama de aninhados. Por que aninhados? Porque eu tenho aqui a informação do imóvel, as matrículas, todas as matrículas ligadas a esse imóvel, matrículas e transcrições derivadas a partir desse imóvel. Então, quais as matrículas, a partir dessa matrícula, quais são as matrículas derivadas, informação sobre a própria matrícula, descrição topográfica e aqui a linha de tempo dos atos registrais, com os atos registrais, averbações e registros e os agentes ligados a cada ato registral. Então aqui, por exemplo, eu tenho a descrição da pessoa, eu tenho a descrição com o ato registral e a ligação com a matrícula e etc. Então aqui, se eu clicar, por exemplo, numa averbação, da averbação 2 de Terra Roxa, eu tenho um resumo da averbação 2 de Terra Roxa, eu tenho a ligação com a matrícula principal e, por exemplo, aqui então a matrícula 1684 e da matrícula 1684 eu posso ir para o documento PDF da matrícula e verificar e tal essa averbação. Então, tudo aqui no mesmo, a averbação 02 ali, 1684, Rubens de Jesus. Vamos ver se é isso mesmo que aparece lá. Vamos voltar aqui. Rubens de Jesus. Então, assim, nós podemos olhar para a própria matrícula, aqui, descrita com todos os seus elementos aqui, junto com as informações necessárias, as legendas das informações. Por exemplo, aqui eu tenho as matrículas ou transcrições derivadas, e aqui as matrículas e transcrições originais dessa matrícula. Então, toda a cadeia detalhada aqui, todas as informações fáceis de localizar e etc. E com ligações para o documento, sempre com a ligação para o documento original. E claro que o documento original aqui, com a camada de texto, etc., totalmente pesquisável e tudo que eu quero fazer com um PDF. Bom, basicamente essa é a nossa visualização dentro do Obsidian, das matrículas, do resumo aninhado da matrícula, com todos os atos registrais e agentes aqui, cronologicamente colocados, e também cada item, cada averbação, cada agente identificado pela IA com a sua descrição
e a sua ligação com o ato registral e do ato registral para a matrícula com a qual ele está conectado. Então aí isso encerra essa parte da apresentação, depois nós vamos seguir aí.